Hey everyone, it's me, Teacher Igor. Gente, então, aqui é o Teacher Igor que está falando. Nesse vídeo eu vou fazer a explicação do homework, o dever de casa da class number 11, da nossa aula número 11, tá bom? Então, abram o livro de vocês na class number 11, e aqui no number 1 tem assim, ó, complete with and, on, at. Você vai completar as frases aqui colocando na frente, nos espaços em branco, uma das três preposições. Lembra quando usa cada uma delas? In, períodos do dia. On, dias e fins de semana. E o at seria para horários. Então aqui você só precisa compreender e colocar a respectiva preposição de tempo com cada um desses. Question number 2. Nessa questão, olha o que diz o comando. Complete the sentence with the correct form of the verbs in parentheses. Você vai completar as frases com a forma correta dos verbos que estão entre parênteses. E o que acontece? Nesses tipos de frases, você vai ter duas categorias, que são as frases afirmativas e as frases negativas. O que você precisa lembrar? É que nas frases afirmativas, se o sujeito não for um desses três pronomes aqui, ou equivaler a eles, aos pronomes he, she, it, o verbo fica normal. Olha uma frase de exemplo aqui, né? You play soccer. O que eu estou dizendo com essa frase aqui, hein? Você joga futebol. Se eu construir a frase usando como sujeito a terceira pessoa do singular, que pode ser um desses três pronomes aqui, ou até mesmo o nome de uma pessoa que vai equivaler a isso, por exemplo, o nome Paola é o nome de uma das minhas alunas, que me mostrou que estava assistindo o vídeo, inclusive. Quero dizer que a Paola joga futebol. O verbo jogar pode ser o play. Só que como o nome Paola equivale ao chamar ela, e ela em inglês é o pronome she, esse sujeito de frase que combina com o pronome she. Então, na terceira pessoa do singular, o verbo sofre uma pequena modificaçãozinha, que geralmente é a letra S no final, tá? Então, essa frase, para ficar correta, ficaria assim. Paola plays soccer. Ok? Professor, e para as frases negativas? Para as frases negativas é muito fácil. Você tem que usar dois auxiliares. Ou o do ou does. E qual é a tradução deles mesmo? Se você assistiu minha aula, você lembra sobre isso, né? Lembrando que para você construir frases negativas, você também tem que colocar a palavra not. Então, quando você faz a junção de do mais not, você pode contrair essas duas palavras formando o don't. E quando você tem a palavra does mais a palavra not, você pode contrair eles formando o doesn't. E aí, para construir frases negativas, obrigatoriamente você tem que usar um desses dois auxiliares negativos, tá bom? A pergunta é, você lembra quem combina com quem? O don't, ele vai combinar com os pronomes I, you, we e, por fim, o pronome they. Ficou uma interrogação aqui? Pronto. E o auxiliar negativo doesn't combina com a terceira pessoa do singular. Então, para a gente construir esse mesmo exemplo aqui, usando o verbo play, vamos construir agora usando o exemplo de um nome de um menino. Eu quero dizer que o John, ele não joga futebol. O nome John combina com qual desses pronomes aqui? Combina com o pronome he. Então, John combina com he. Qual é o auxiliar negativo que eu vou usar? Don't ou doesn't? Exatamente, o doesn't. Aí, play soccer. Mas, professor, com o nome John, por que eu não coloco o S mais aqui? Gente, essa história do verbo ganhar S é só nas frases afirmativas, exatamente, tá bom? Se eu escrever desse jeito, John doesn't play soccer, não pode, fica incorreto. Professor, porque tem esse S, significa, que o John jogas futebol. Não significa isso não, tá? Entendido, gente? Aqui dentro do parênteses, ele diz qual é o verbo que você tem que usar e quando for frase negativa, ele indica com o sinal de menos no verbo. Próxima questão. Put the words
in the order to make questions. Then, answer them with short answers. Você vai colocar as palavras em ordem para formar o que? Perguntas. Then, então, answer them. Então, você vai respondê-las com as nossas short answers. Então, primeiro você tem que lembrar como é que constrói as perguntas no inglês. Você tem que usar os auxiliares, né? E aqui agora vem para a nossa question number 3. Nessa questão, você tem que lembrar que as perguntas vão começar com do ou does, tá certo? Depois que você construir as perguntas, você vai responder usando short answers. Professor, o que são short answers que eu não lembro? Short answers são as nossas, respostas curtas. Quando alguém faz para você uma pergunta de sim ou não, você pode responder sim ou não. Como é sim em inglês? Yes. Como é não em inglês? No. Professor, só tenho que responder isso? Não, aí que vem o complemento da short answer. Para respostas afirmativas, se alguém faz uma pergunta para você, você vai responder assim, né? Sim, eu, certo? Ó, né? Aqui, ó. Sim, eu, pronome I, do. Qual é o auxiliar que combina com o pronome I? É o do. Só que fizeram uma pergunta para você de sim ou não e você quer dar a resposta negativa. Então você vai responder no, né? Não. Eu em inglês é o pronome I. Qual é o auxiliar negativo que combina com o pronome I? Don't ou doesn't? É o don't. Então ficaria desse jeito. No, I don't. Então a resposta afirmativa yes, I do. No, I don't. Só se atentem para uma coisinha aqui, né? De exemplo, a letra E. Dá uma olhadinha. A ordem está desse jeito bem aqui, ó. Brenda, né? Does cook. E por fim tem a interrogação lá. Qual seria a ordem correta dessa questão aqui? Primeiro vem o auxiliar. Então ficaria a resposta aqui, ó. Does. Depois o sujeito. Quem pratica essa ação é a Brenda. Depois vem o verbo, que é o verbo cook. O que significa cook? Cozinhar. Então, cook. Você está vendo que você está fazendo uma pergunta de sim ou não? Ó, does Brenda cook? Por um acaso, a Brenda cozinha? É uma pergunta de sim ou não. Quais são as respostas possíveis? Sim ou não. Só que diferente desse exemplo aqui de cima, você não pode responder, por exemplo, yes, I do. Olha a pergunta que eu fiz. A Brenda cozinha? Tu vai responder isso? Sim, eu cozinho. Não, você não é a Brenda. Então, ó, com o nome Brenda que combina com o pronome she, você vai responder desse jeito. Yes, she. E qual é o auxiliar que eu vou colocar aqui que combina com o nome Brenda? Hein? É o auxiliar does. Então, a resposta afirmativa, a short answer afirmativa, yes, she does. Que significa o quê? Sim, tá? Ó, sim, ela cozinha. Pronto. Lembrando que short answer você não traduz ao pé da letra, tá? E a resposta negativa? No, não, né? Ela em inglês é o pronome she, ela não cozinha. Qual é o auxiliar negativo? Don't ou doesn't, que combina com o pronome she? O doesn't. Ok? Apóstrofo. Errei tudo. Agora, viu? Dois exemplos de short answers. Uma afirmativa e uma negativa. Próxima questão. Write 6 sentences about your weekly routine. Use the simple present form of the verbs in the box and time expressions. Você vai escrever 6 frases sobre a sua rotina semanal. Você vai usar as frases no simple present. Professor, o que é simple present? São frases no presente. Quando você fala assim, ó, eu cozinho agora, né? Tomo banho agora. São frases agora que estão acontecendo no simple present. E você vai colocar as nossas time expressions. O que são as time expressions? As time expressions passam a ideia de você dizer o momento em que você executa, né, essa ação. Então, ele te dá vários contextos aqui que você pode usar como base ou pesquisar outros se quiser. Drink coffee, tomar café. Have dinner significa o quê? Jantar. Have breakfast, tomar café da manhã. Go to school. E os demais eu vou deixar que vocês pesquisem.
Então, ó, a sua rotina você vai simplesmente, na questão 4, ó, começar desse jeito. Ah, eu acordo, eu tomo café às 8 horas da manhã. Então, ó, I drink coffee at, como é que eu digo 8h30 da manhã? 8:30, né? 8:30. Se é o horário da manhã, eu uso qual? AM ou PM? Exatamente, AM. E você vai construir 6 frases para mim, tá? E a última questão, complete the job interview. Você vai completar essa entrevista de emprego. Hello, can I ask you some question for an interview? Olá, o Mark começa perguntando. Eu posso perguntar para você algumas perguntas nessa entrevista? Aí a Jennifer responde, yes, I can answer some questions. Sim, eu posso responder essas perguntas. Você vai colocar nos espaços em branco o que mais combina no diálogo. Então dá uma olhadinha. Como é que eu sei, professor, se eu vou responder, o que eu vou colocar no espaço em branco? Primeiro você vai analisar. Ó, bem aqui o Mark fala, thank you for taking the time. Muito obrigado por tirar um tempo. Now, agora, first question. Então, vamos lá. Agora, primeira questão. What, alguma coisa you do. O que, alguma coisa você faz, né? Para eu fazer perguntas, o que eu coloco antes do meu sujeito? Eu coloco um auxiliar. Então pronto, aqui vai vir o auxiliar que combina com o pronome you. E qual é o auxiliar que combina aqui? É o do, exatamente. Então olha como a pergunta ficaria. What do you do? O que eu estou dizendo com essa frase aqui? Ó? Eu estou perguntando o que você faz. Professor, mas aqui o senhor está dizendo que esse do significa faz, do verbo fazer? Sim, eu falei muito bem em sala, ó, que os auxiliares do e does não têm tradução. Só que dá uma olhadinha, do e does eles também podem ser verbos. Tá? Do e does também podem ser verbos. E sim, se eles forem verbos, eles têm tradução. E é o verbo fazer, tá bom? Então, ó, nessa frase aqui, vou colocar ela de exemplo aqui, ó. What do you do? Nessa frase de exemplo, você tem o do, que é um auxiliar, e o do, que é o verbo. Qual a diferença de um para o outro? É que esse aqui não vai ter tradução e esse aqui significa o verbo fazer, tá bom? Preencham aí e me deixem orgulhoso. Bye!